onde é que surgiu toda essa ideia do movimento ativando escritores, tá? Ele não é um movimento que nasceu, ele nasceu meio que por um acaso, não sei se eu posso dizer por acaso, porque a gente às vezes é chamado por um propósito e muitas vezes a gente não entende por que a gente é chamado por esse propósito. E da maneira como a gente faz, não entende, às vezes a gente acha que está cometendo aí algumas, tá meio que louco, cometendo alguma loucura, mas na realidade, tudo isso tem porquê, vem do quê? Eu contei para vocês agora, antes de começar a gravação, que eu tive o meu primeiro livro que ele não saiu do papel. E por que ele não saiu do papel, eu vou contar para vocês ao longo dessa masterclass aqui. Mas eu era uma pessoa conhecida como uma pessoa muito boa de ideias. Eu participei de um evento em São Paulo, onde um mentor falou para mim bem assim, durante esse evento, o evento eu ficava dizendo assim, eu faço isso, eu sei aquilo, pô, eu tenho uma ideia de fazer tal coisa. E até o momento que ele não aguentou mais. Ele falou assim, chegou no meio da tarde, ele falou assim, meu amigo, você é bom de ideia, né? Aí eu achei, poxa, tá. Até que enfim, alguém me reconheceu que eu tenho boas ideias. E logo em seguida veio a tabacada, né? Mas executar que é bom nada. E isso me despertou uma ira muito grande, porque realmente tudo que eu tinha era ideias. Tudo que nós temos, na maioria das coisas que a gente se propõe a fazer, são ideias que não tiramos do papel. Quantas histórias, quantos projetos nossos a gente deixou na ideia, não colocou no papel e não colocou ele em prática. Se vocês fizerem um levantamento, em 5 minutos vocês vão encontrar muitos dos projetos de vocês que vocês vão colocar. No momento que ele colocou esse daqui, quando ele me disse que eu era um cara bom, uma pessoa boa de ideias, mas realizar que é bom nada, ou executar que é bom nada, executar no sentido literal, quando uma ideia ela é boa, a ideia ela tem que ser boa, a ideia boa é aquela que você vai lá e mata. E o que é matar, executar uma ideia? É tirar ela daqui, colocar no papel e sair colocando em prática. Mas, Jefferson, eu nunca escrevi um livro, como é que eu faço para escrever esse livro? Simplesmente faça. Faça como a Grazi comentou agora há pouco. Sábado à noite, de madrugada, me deu uma ideia de um capítulo de um livro, fui lá e fiz. Certo? O que eu quero dizer para vocês? Toda ideia que vocês têm na mente, ela tem que sair e ser colocada no papel. Hoje nós temos a tecnologia ao favor. Coloque lá num grupo de solitário do WhatsApp, coloque ela num caderno de anotações de vocês, no diário de vocês, seja lá o que for. Por quê? Porque essa ideia hoje ela está fresquinha na cabeça, amanhã você já não lembra mais dessa ideia. Então é muito importante usar a tecnologia a seu favor, às vezes criar um grupo de solitário de WhatsApp para escrever ou falar mesmo, porque esse livro aqui do CLT ao MKT, ele nasceu de uma viagem que eu estava fazendo indo para casa dos meus pais, certo? E o que acontece? Em janeiro de 2021, eu tive uma ideia de lançar um projeto, escrever um livro para comemorar meus 40 anos, que foi em janeiro de 2022. E eu cheguei da mesma forma como o Graça estava comentando há pouco, da mesma forma como tantas outras pessoas fizeram. Cara, eu vou escrever um livro. Sem planejar, sem organizar, simplesmente sair desenfreado fazendo o tal do livro. O nome do livro se chamava Legado, o que deixarei para as gerações futuras. Esse livro ele não saiu do 4º capítulo pelo seguinte motivo, porque eu não defini prazos, e por não ter definido prazos, por não ter colocado objetivos na minha vida, nesse livro, ele perdeu o propósito. E o que acontece de não ter prazos e objetivos? Chega um momento, como todo início de ano acontece com a grande maioria das pessoas. Todo mundo entra no caderninho de objetivos do ano, faz uma lista de objetivos do ano, chega lá, janeiro, fevereiro, até o carnaval, tá todo mundo motivado, todo mundo fazendo as coisas acontecer. Passou carnaval, começou efetivamente o ano no Brasil, aí começa aquela motivação, ela começa a cair,
E o que acontece com os objetivos que estavam lá na primeira página da agenda? A grande maioria deles, eles não são colocados em papel. E foi justamente o que aconteceu com esse livro. Quando eu cheguei no 4º capítulo, no final de março de 2021, eu perdi a motivação e não entendia por que eu não conseguia mais fazer o livro acontecer. E também, naquele momento, eu disse, quer saber de uma coisa? Eu comecei a empreender em janeiro de 2021, talvez o meu foco, o meu propósito, as minhas prioridades são agora atender os meus clientes. Só que aquilo ficou aqui, preso na minha consciência, uma pulga atrás da orelha, e não saía, até que em novembro de 2021, eu, participando de uma mentoria, coloquei num grupo de WhatsApp que eu ia escrever um livro. O nome desse livro se chamaria Do CLT ao MKT, A Jornada para uma Vida Mais Plena e Próspera, onde eu conto toda a transição de carreira. Esse livro aqui, Do CLT ao MKT. Esse livro aqui, ele só saiu por quê? Primeiro, porque eu assumi um compromisso público num grupo de WhatsApp de uma mentoria que eu fazia. E o principal, eu coloquei uma data de entrega para ele acontecer. Nesse grupo, no dia 16 de novembro de 2021, eu cheguei e falei o seguinte: eu vou escrever um livro, o nome desse livro vai se chamar Do CLT ao MKT, e eu vou entregar ele no dia 7 de dezembro. Todo mundo olhou, eu, inclusive, para vocês terem uma ideia de quão determinado eu estava para escrever esse livro, e quão sangue nos olhos eu estava para escrever esse livro aqui, por não ter conseguido terminar aquele legado que eu deixarei para as futuras gerações. Eu tinha a capa do livro pronta. Essa capa aqui, no dia 16 de novembro, essa frente aqui, 16 de novembro de 2021, ela estava pronta. E eu coloquei no grupo. E uma coisa que eu entendi nesse momento, que quando você assume um compromisso público e quando você coloca uma data de entrega, não tem mais volta. Mesmo que chegue para vocês hoje e diga assim, o meu próximo livro eu vou entregar no dia 14 de fevereiro, não tem o nome do meu livro, mas eu vou escrever sobre alguma coisa que eu passei, alguém de vocês no dia 14 de fevereiro vai lembrar que eu tinha assumido esse compromisso público. E talvez, o que aconteceu? E talvez no dia 7 de dezembro, algumas pessoas daquele grupo, por a gente estar engajados na minha mentoria e fazendo acontecer, todo mundo cumprindo as tarefas, alguém ia lembrar. E se esse alguém lembrasse, como é que ia ficar a minha cara? Então, tudo isso, depois que eu assumi o compromisso público, tudo isso que eu fiz de colocar uma data, vieram a pressão para quem? Para mim. E eu entendi o quê? Que quando você coloca a pressão em você, quando você coloca uma data de entrega e quando você assume um compromisso público, não é sobre o Alexandre, não é sobre a Raquel, não é sobre a Grazi, sobre a Gisele, sobre a Ju, sobre a Elizabeth e sobre a Karine. É sobre Jefferson. Então, tudo que vocês forem fazer, independente de vocês participarem ou não do próximo livro do Movimento Ativando Escritores, hoje, a partir de hoje, a primeira tarefa que vocês vão colocar, tudo que vocês forem se propuserem a fazer, vocês têm que colocar uma data de entrega. E assumam um compromisso público com alguém. Talvez você vá na rede social e faça um stories e dica. Hoje eu decidi que eu vou escrever meu livro e esse livro vai ficar pronto até 23 de junho de 2023. Por que 23 de junho? Se você falar junho de 2023, sabe o que acontece? O teu cérebro vai dizer o seguinte, junho tem 30 dias, então eu posso entregar lá no dia 30 de junho. Entendeu? O nosso cérebro ele é treinado para quê? Para não pensar, ele quer fazer o menor esforço possível. Então, quanto mais prazo tu colocar nas tuas nos projetos, mais o teu cérebro vai procrastinar e mais o teu cérebro vai te enganar. Então, coloque prazo e assume um compromisso público. O compromisso público ele pode ser feito com sua esposa, com seu esposo, com um amigo, com aquele conhecido, aquela pessoa que você sabe assim, caramba, se eu tiver desmotivado, essa pessoa vai fazer com que eu escreva esse livro. Ou essa pessoa vai fazer com que esse projeto saia do papel. Usando a tecnologia a favor, crie um grupo de WhatsApp com essa pessoa, assuma um compromisso público com ela, grave um vídeo, bota no grupo e diz assim, fulano, ciclano, beltrano, o negócio é o seguinte, eu vou fazer esse projeto e eu vou entregar até dia 24 de maio. Nos dias que eu não conseguir entregar, eu preciso que você
me puxe para dentro da realidade, porque eu tenho um compromisso contigo de entregar isso no dia 24 de maio. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Quando você está trabalhando no CLT, quando você trabalha para os outros colocam datas para a gente entregar os nossos produtos, os nossos serviços. O seu chefe, ele coloca a data para te entregar aquele relatório. E você vai lá e entrega na data. E por que você entrega na data? E por que você entrega as coisas dos outros, os projetos dos outros, e não entrega os seus projetos? Porque você não coloca a data. Então, faça isso. Assuma um compromisso público. Chama aquela pessoa para te colocar pressão para isso acontecer. Se você tem um mentor, use o mentor para isso acontecer, mas não deixe de colocar o teu projeto em prática sem um compromisso público e sem uma data de entrega, tá bom? Isso tudo só foi possível. Esse livro aqui, ele foi escrito em 21 dias por conta disso tudo que eu acabei de contar para vocês, de eu ter assumido um compromisso público, de eu ter falado para a Gisele assim, Gisele, se eu não fizer isso acontecer, você pode me chamar a atenção e me trazer para a realidade, porque dia 7 de dezembro de 2021 eu tenho que entregar esse livro. E foi o que aconteceu. Para vocês terem uma ideia, esse evento que eu fui em São Paulo, em que eu falei aquela história ali para vocês, amigo, você é bom de ideias, mas executar que é bom nada, na volta desse evento faltavam 3 capítulos. A Gisele veio dirigindo de São Paulo e eu vim escrevendo 2 capítulos no celular. Escrevendo porque tinha que entregar. Quando que era isso? Dia 6 de dezembro de 2021 e faltavam 3 capítulos. 2 capítulos eu escrevi no carro e no dia 7 de dezembro eu me virei nos 30, mas eu entreguei o capítulo. E quando eu finalizei o capítulo, eu fui lá e coloquei no grupo. Galera, terminei, tá aqui o livro e agora não tem mais volta. Tá bom? Depois disso vieram outras situações. Eu comecei a entender algumas conversas com Deus que eu tive, algumas conexões que a gente faz com Deus. Vieram alguns projetos, como Capítulos de Riqueza, Generais e Movimentos. A gente escreveu depois o Val, Raio e Porta, que é um outro livro que a gente escreveu, que está em conjunto. O outro livro que a gente escreveu foi Vivendo o Meu Propósito. O que a vida quer da gente é coragem e Além das Conexões. Então, são 7 livros que eu organizei com 110 pessoas e 110 histórias, pessoas que foram ativadas a serem escritoras da sua história, da própria história. Eu e minha equipe, Gisele, dando todo o apoio necessário para que aconteça. Mas esses 7 livros só aconteceram por quê? Porque as pessoas que estavam dentro do propósito, estavam engajados com o movimento, eles vieram e assumiram um compromisso público, eles vieram e aceitaram as datas que a gente colocou para isso acontecer, tá bom? Não é nada fora da curva, não é escrever um livro em 21 dias, é algo bem palpável para que vocês possam fazer a entrega desse capítulo, mas a gente vai assumir um compromisso público numa reunião posterior a essa, onde a gente vai ter os prazos e os objetivos para que isso aconteça, tá bom, pessoal? Então, isso tudo aconteceu por conta disso aqui, de ter entendido que escrever livros, ativar pessoas a escreverem as suas próprias histórias, estava ligado com uma data de entrega e estava ligado a um compromisso público que todas as pessoas assumiram junto no grupo, tá bom? Essas conversas com Deus, elas me permitiram chegar nos 12 livros que eu cheguei em 2022. Se eu falar para vocês que no dia 28 de dezembro de 2022, eu tinha um livro para escrever, eu não tinha, aí eu precisava terminar, eu fiz. Entreguei para chegar nos 12 capítulos. Mas por quê? Porque eu tinha assumido o compromisso público e nas lives de quem assiste o Momento Literário, eu sempre falei que a gente ia escrever 12 livros. Eu fui lá e cumpri com esse propósito. Por quê? Porque não faz mais sentido ficar só na palavra, não faz mais sentido vocês ter um monte de coisa para entregar, tem um monte de coisa para escrever, tem um monte de coisa para falar e ficar calado. Tá bom, pessoal? Eu falei dessa introdução para vocês que vocês entendam
que não é sobre livros, não é sobre Graziella, não é sobre Josélia, não é sobre Alexandre, não é sobre ninguém. É simplesmente colocar tudo que você se propõe a fazer a partir de hoje, colocar data de entrega e colocar e assumir esse compromisso público, tá bom? Dito tudo isso aqui, pessoal, nós vamos entrar, Grazi, no final eu vou abrir espaço para reunião. Se você tiver, anota ali e eu vou abrir para vocês fazer reunião, tá bom? Nós estudaremos um livro desse aqui em oito etapas. A primeira etapa, para começar a ter ideia para estudar o livro, é ter a ideia inicial. O que é a ideia inicial? Sobre o que eu quero escrever. Qual é o tema que eu quero escrever? Para quem eu quero escrever? Então, você tem que ter a ideia inicial. É o começo do caminho para você começar a escrever o seu livro. Dentro desse projeto, Ativando Escritores, você vai começar pensando em que capítulo você vai escrever, o que queima em seu coração, que você estava afinzaço de escrever agora. Porque quando você entende a ideia inicial, quando você entende sobre o que você quer escrever, fica mais fácil para avançar para as próximas etapas, tá bom? No caso de um livro, você tem que entender depois gerar uma conexão em torno dos capítulos que a gente vai definir, vai escrever, um título matador, que é a primeira conexão entre o seu livro e os leitores. Sabe aquele título que você olha e fica intrigado, que você quer ler, porque o título te chamou a atenção? Então, essa é o momento que você vai definir a ideia inicial, o tema, o público-alvo que você quer atingir, quem são as pessoas que você quer atingir, e o título vem em seguida. Muitas pessoas me perguntam assim, mas Jefferson, eu posso escrever um título agora e lá no final ele mudar? Pode. Se acontecer, não tem problema nenhum, porque você deu a ideia, você deu o start inicial do teu livro. Então, a primeira etapa é definir o tema, o público-alvo, a ideia central do seu livro e um título. Por quê? Porque você já deu o primeiro passo para escrever o seu livro, tá bom? A segunda etapa, planejar a história. Como é que você planeja uma história? Quando eu escrevi esse livro aqui, do CLT ao MKT, e eu assumi o compromisso público com as pessoas, eu não tinha nem ideia de como eu ia fazer. Aí eu fui conversar com Deus e falei, Deus, eu assumi um compromisso público agora, a minha parte fez, agora eu preciso da tua parte. Aí, deitado na cama, um dia à noite, veio a ideia de fazer isso aqui, ó. A sumarização. Definir os capítulos do seu livro. Se eu sabia que eu queria escrever sobre a minha transição de carreira, que eu já sabia do título do meu livro, do CLT ao MKT, eu sabia que eu queria contar sobre os caminhos, as tentativas, as frustrações que eu tive no CLT até decidir que eu migrar para o empreendedorismo e entrar para o marketing digital, eu já tinha ideia, essa ideia central me motivou a escrever os capítulos. O que é escrever sumarizar? É definir sobre o que eu quero falar. Quem são os capítulos do meu livro? Quais são os capítulos do meu livro que eu tenho? E daí aqui entra, por exemplo, o propósito desse livro, como tudo começou, tentativas e frustrações, apoio da família ao impulso, como eu me preparei para largar o CLT, a decisão, conexões com pessoas, network, o momento E, rotinas de entrada e saída, ferramentas para o foco e produtividade, o grande legado que eu vou deixar aí, e você, o que está esperando. Então, no momento que você vai definir os capítulos do seu livro, você já sabe o que você quer falar, para quem você quer falar, e já tem a ideia do que você quer falar, a ideia central. Tudo isso tem que ser colocado no papel, pessoal. Nada de imaginar e deixar acontecer aqui. Não tem o papel, grupo solitário de WhatsApp. Não tem grupo solitário de WhatsApp, manda para alguém de confiança, ou a tua esposa, alguma coisa. Quem não sabe fazer grupo de WhatsApp, depois eu posso ensinar para vocês, solitário, tá? Manda um áudio e deixa gravado. Memória, a mente vazia dá espaço para novas ideias, tá bom?
Fiz a roteirização, para vocês terem uma ideia, a sumarização. Esse livro aqui ele começou com 15 capítulos. E ele terminou com 12 capítulos. Mas não tem problema você mudar ao longo do coisa. No final, quando a Gisele fez a revisão desse capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, a gente juntou em outros 2 capítulos, porque fazia muito mais sentido estarem naqueles capítulos do que ter mais capítulos para encher linguiça ou a famosa prolixidade, tá bom? Criei a sumarização, criei os capítulos. Aqui, pessoal, é momento de brainstorm. Você vai falar, eu quero falar sobre família, sobre isso, sobre aquilo, pá. Você vai colocar todas as ideias de capítulos que você gostaria de falar. É mais ou menos você pegar a ideia central, o início de tudo e quebrar em partes. Definir o que eu quero falar, dividindo esse livro em capítulos, tá bom? E daí veio a grande situação de tudo isso daqui. Quando eu fiz os capítulos, eu achei que estava tudo certo. Aí eu olhei para os 15 capítulos aqui, esses 15 capítulos aqui, e disse assim, caramba, e agora? Tem que escrever isso daqui. Como é que eu vou escrever? Aí eu lembro que eu disse assim para a Gisele, eu defini os capítulos, mas não sei o que eu vou fazer. Daí ele disse, bom, eu não sei o que tu vai fazer, eu vou dormir, já era 5 para as 11 da noite. Sim. Nesse momento surgiu uma ideia que é muito importante para quando você vai escrever o capítulo. Dentro de cada capítulo, você vai colocar as ideias centrais. Por exemplo, dentro do capítulo de conexões com pessoas, se eu definir que eu queria um capítulo chamado Conexões com Pessoas, o que eu quero falar nesse capítulo, Conexões com Pessoas? Eu quero falar das pessoas que são as pessoas que engajam, que me elevam, me motivam. Eu quero falar das pessoas que não foram tão legais na minha vida. Eu quero falar da importância das conexões com pessoas. Por que eu devo me conectar com pessoas? Então, nessas ideias centrais eu já coloquei lá. Então, você vai colocar dentro de cada capítulo 3 ou 4 ideias centrais do que você quer fazer. Outra situação aqui para deixar mais claro para vocês. Eu coloquei assim, apoio da família é o impulso para a virada de página. Quando eu coloquei o título desse capítulo aqui, eu sabia que eu queria falar que eu só consegui virar a página do CLT para empreender porque eu tive um apoio muito forte da Gisele, eu tive um apoio muito forte dos meus filhos, porque você pode ter todo o plano perfeito, ter planejado tudo que tem para ter sido planejado no momento de virar a chave do CLT para o MKT. Mas chega aqueles bloqueios, um momento que você precisa definir quando você vira a chave ou não. E daí vem os malditos bloqueios, vem as malditas crenças. E nesse capítulo eu falei justamente isso aqui. Eu disse, caramba, por que eu coloquei por que o apoio deles foi importante? Porque tive muitas conversas com a Gisele antes de definir se eu queria ou não empreender, porque eu sabia que eu precisava de um planejamento, que esse planejamento precisava ser tanto de organização para mim virar a chave do CLT para o MKT, quanto financeiro, e eu sabia que ia chegar o grande momento que eu ia ter que decidir, que eu ia ter que ir lá conversar com o meu chefe, dizendo assim, cara, não dá mais para mim trabalhar no CLT, eu preciso agora empreender. E daí vem aquela pergunta, mas você vai empreender no quê? Você tem isso? Você está preparado financeiramente para empreender? Tudo isso eu escrevi dentro desse capítulo. Está claro para vocês, pessoal? Só faz um sinalzinho de joinha, está claro para vocês tudo isso aqui. Então, é importante, na fase de planejamento da história, criar os capítulos num brainstorm e dentro de cada capítulo colocar de 3 a 4 ideias centrais do que você quer falar em cada capítulo. Por que isso, pessoal? Porque quando vocês forem escrever um livro é uma tarefa diária e solitária. E vai ter dias que você vai estar hiper mega focado e motivado para escrever, e vai ter dias que você vai estar desmotivado e desfocado para escrever. E nesse dia que você está desmotivado e desfocado, essas ideias é que mudam o jogo. É nessas ideias centrais que você vai dizer assim, não, eu defini que eu vou escrever esse capítulo
E é em cima dessas ideias que eu vou me sustentar para escrever esse capítulo. Fechou, pessoal? Falamos da segunda etapa, vem uma etapa muito importante, os objetivos e os prazos. Mas o que quer dizer isso, Jefferson? O livro não está pronto ó, já, com tudo isso que tu falou até agora? O livro só é escrito quando você... Uma maratona só termina, só começa quando o corredor dá o primeiro passo. Ninguém chega ao final da maratona sem dar o primeiro passo. E aqui entra uma coisa chamada objetivos. O que seria objetivos? Quantas palavras eu vou escrever por dia? Quantos capítulos eu vou escrever por semana? Eu vou escrever 30 minutos por dia, esse meu livro? Eu vou escrever todos os dias uma parte desse meu livro? Ou eu vou deixar mais concentrado para o final de semana, quando eu estou mais tranquilo? Quando eu vou entregar a minha primeira versão do livro? O que é a primeira versão do livro, Jefferson? É a primeira versão quando você vence todos os capítulos. E no momento da escrita, você não se preocupa com o que vai acontecer. Erros ortográficos, você só escreve. Bota fluir, deixa fluir, coloca tudo para fora. Os prazos. Agora eu sei que eu defini a data de lançamento do meu livro. É muito importante aqui, o objetivo. Quando eu quero lançar o livro? Ocasionalmente ou usualmente, todo primeiro escritor que escreve seu primeiro livro, ele quer lançar na data do seu aniversário. Talvez o seu aniversário esteja muito próximo, talvez o seu aniversário esteja muito longe de acontecer. Mas é uma data, um marco na tua história que vai definir o lançamento do teu livro. E a partir daí a gente começa a criar os prazos. Vamos colocar aqui que, hipoteticamente, o Jefferson quer escrever um livro e ele faça aniversário no dia 24 de abril. Vou colocar aqui 24 de abril, porque é o aniversário de casamento meu e da Gisele. São 90 dias. Se eu sei que esse meu livro vai ter 12 capítulos, 90 dividido por 12 capítulos, deixa eu fazer aqui um cálculo rapidinho para vocês. 90 dividido por 12 significa que a cada 7 dias e meio eu tenho que escrever um capítulo. E quando eu sei que eu vou ter que escrever um capítulo por semana, porque eu tenho 90 dias para escrever esses 12 capítulos, significa que eu não preciso escrever tudo lá no final e ter a síndrome de estudante, deixar tudo lá para o final. Eu posso me dedicar 30 minutos por dia para escrever esse capítulo, e no final de 7 dias, para escrever um capítulo, eu tive 3 horas e 3 horas e meia, 4 horas para escrever um capítulo, que é um tempo mais do que suficiente para você escrever o capítulo. Por que eu estou dizendo que ele é mais do que suficiente? Porque você já definiu as ideias centrais lá e você já não está começando com a página em branco, tá bom? Defina em cada etapa dos capítulos quando você vai entregar. Então, você sabe que o seu livro vai ter uma data de lançamento e você vai quebrando ele em partes. Tá bom, pessoal? Então, objetivos é o tempo, quantidade de palavras, quantidade de páginas ou parágrafos que eu vou fazer, vou descrever, se vai ser por dia, por semana, por horas. Esses são os objetivos, mas objetivos são diários. Todos os dias você tem que escrever pelo menos uma frase do seu livro, senão você não vence ele no final. Uma dica que eu dou aqui. Lembra que eu falei para vocês que eu escrevi esse livro em 21 dias e esse livro tem 12 capítulos. 21 dias dividido por 12, eu tinha que escrever um capítulo de livro a cada 1,75 dias. Era menos de 2 dias. Então, eu tive que botar a lenha na fogueira. Eu organizei, defini que eu ia escrever pelo menos 3 horas por dia. 3 horas por dia. Todos os dias eu fiz durante 21 dias. 21 vezes 3 horas por dia deu 63 horas escrevendo esse livro. Então, é óbvio que nem todo dia, durante a semana, com o trabalho, a gente consegue fazer, dividir 3 horas por dia. Mas uma coisa muito importante aqui é, defina um prazo que seja de lançamento do teu livro que seja de acordo com o que você pode fazer,
mas que ele não seja muito longo. 90 dias é um prazo muito bom. Mais do que isso, eu acho que ele não sai, tá? A não ser que você tenha aquele cara que vai te pegar no pé todos os dias. Mas, todos os dias você tem que escrever. Nem que você vá pegar meia hora antes de dormir, você vai sentar no local, no teu escritório, na mesa da cozinha, como todo mundo foi dormir, você vai lá e escreve. E foi o que aconteceu. Como é que eu escrevi meu livro? Eu comecei a levantar todos os dias às 4 horas da manhã e escrever das 4 às 6. 2 horas antes das 6 horas acontecer. 6 horas as crianças levantavam, a gente preparava o café. No meio-dia eu escrevia mais uns 30 minutos e à noite eu levava mais 30 minutos para escrever. Teve dias que eu não consegui escrever 33 horas, mas cada minuto, cada tempo que eu deixava de escrever por dia, ele acumulava no final de semana. Teve final de semana, porque são 21 dias, então eu tive 3 finais de semana no meio aí, em que eu sentei e fiquei 4, 5 horas escrevendo o livro para poder vencer o livro. Isso eu estou falando, pessoal, porque eu defini um prazo curto demais. Quando você for escrever o seu livro, dá para fazer ele bem... em 90 dias, como foi o exemplo aqui, dá para escrever um capítulo por semana e bem leve e tranquilo, de acordo com o planejamento. Tá bom? Depois que eu escrevi os capítulos, vem a primeira versão. E dentro aqui, quando você venceu essa etapa da primeira versão, você já pode se considerar escritor, porque menos de 10% das pessoas que conseguem chegar num livro, na primeira versão do livro. A primeira versão do livro é o teu livro praticamente pronto. O que falta para isso acontecer? A primeira versão foi quando você venceu todos os capítulos do seu livro. O que falta para acontecer? A revisão e a reescrita do seu livro. E daí é que entra a próxima fase, que é a revisão e a reescrita. A revisão, o que é? Você pode fazer a revisão do seu livro, você vai chamar alguém que possa fazer a revisão do seu capítulo, do seu livro, no caso. Uma sugestão que eu dou: aquela pessoa que você pediu para assumir o compromisso público, que você pediu para ser aquela que vai te motivar, ela pode ser uma pessoa que pode ler o teu livro e ver se você está conseguindo entregar a mensagem. Essa pessoa é a pessoa que vai olhar por esse livro e vai dizer assim: caramba, eu estou entendendo demais a tua história. Ô, Débora, você tenta ir mais para essa linha de raciocínio, ou tenta ser menos prolixo. Uma dica de ouro que eu vou dar para vocês e anotem para não esquecerem. Ao final de cada capítulo, vocês vão lá e entreguem o capítulo para essa pessoa já ir lendo para vocês. Então, já ao longo da escrita, você já vai fazendo a revisão do seu livro. Quando chegar lá na final da primeira versão, o livro vai estar praticamente escrito e revisado. O que se faz nessa tal da revisão e reescrita aqui? A revisão é correções de erros ortográficos e semânticos. A reescrita é recortes de pontos em excesso. Alguém já ouviu falar em prolixidade? Ou quando você começa a escrever e começa a querer contar demais ou querer ficar enrolando na história? Leitor nenhum gosta de escritor que enche demais de palavras do capítulo. A sua mensagem ela tem que ser simples, clara e objetiva. Eu vou falar sobre o apoio da minha família, eu não preciso contar que no domingo de manhã, às 7h45 da manhã, no café da manhã, enquanto eu comia o meu sanduíche, não. No domingo de manhã, eu me reuni com a família para sentar e falar tal coisa. Então, a prolixidade é assim, às vezes a gente quer dar muitos detalhes e acaba não acontecendo, o livro acaba não acontecendo. Principalmente o primeiro livro, quando você vai falar de algum processo de superação sua, tá? É claro que existem tipos de livros, por exemplo, de ficção, alguma coisa que você precisa dar muitos detalhes, quando você vai estar contando a história de um conto, ou a história de alguma coisa que você quer inserir o leitor dentro do contexto, beleza. Só que na primeira versão, do primeiro livro, não tem muitos detalhes, não. Seja simples, claro e objetivo, tá bom? Para evitar exatamente a prolixidade. Mas está tudo bem. Se você não tiver esse problema, o papel do teu amigo é dizer assim: caramba, você escreveu demais aqui, ou vai acontecer o que aconteceu com a Gisele, quando ela leu o meu livro.
tinha 15 capítulos, ela falou assim, ô Jefferson, tá vendo esse capítulo aqui com esse aqui? Será que se a gente juntar não vai fazer mais sentido? Você está vendo que aqui você começa a contar a história e aqui você começa a terminar? É justamente isso que acontece na reescrita ou na revisão do capítulo. E, claro, revisão de erros ortográficos, tá bom? Uma coisa que eu esqueci de falar lá no processo de escrita da primeira versão é que você não precisa se preocupar com os erros ortográficos e erros semânticos. É no momento da revisão e da reescrita que se corrige tudo isso aqui. Enquanto você estiver escrevendo, não deixe seu ócio criativo perder perder. Escreva sem se preocupar. Escreva, sem se preocupar com o erro ortográfico, sem se preocupar com o que as pessoas vão achar daquele texto. Porque no momento da revisão é que se lapida. Você vai ter uma primeira versão que é a pedra bruta do teu livro, e na revisão, uma outra pessoa, com outro olhar, ela já vai te ajudar a melhorar esse processo de escrita. A diagramação nada mais, nada menos é do que você escrever o livro e você precisa deixar ele no formato. Esse aqui é um livro no formato 16 por 23, e a pessoa, o especialista, ele deixa bonitinho o livro, com capítulo, o tamanho do livro, essas coisas aqui. E, ou ele pode ser um livro de 15 por 21, enfim. É o miolo do seu livro. Certo? Só para vocês terem uma ideia da situação. O primeiro livro que eu escrevi, ele é bem simplesinho. Se vocês olharem aqui, ó. Ele não tem nada, é só texto mesmo. Quando passa para os capítulos, é capítulo mesmo. Aqui, ó. Não tem nada bonitinho. À medida que você vai evoluindo, à medida que você vai aprendendo, à medida que você vai andando, e é no caminhar que você entende o jogo, as regras do jogo, os princípios do jogo, você consegue fazer algo do gênero como isso aqui, ó. Os primeiros capítulos que eu organizei com os escritores, eu tinha um capítulo final, onde eu colocava uma mini biografia dos escritores, com uma foto explicando quem era o autor, quem era o capítulo. Só que daí o que acontece? Você está escrevendo o livro, e o primeiro capítulo que tem aqui é, por exemplo, da Gisele, desse livro Vivendo Meu Propósito aqui, que fala: quem quer que eu seja simpática ou sincera. Beleza, mas eu queria saber quem é o autor que está escrevendo isso aqui. Ele tinha que ir lá no final do livro para ver quem que era a pessoa. O que a gente fez nos últimos livros que a gente organizou? Isso aqui, ó. O autor está na capa. É como se fosse uma capa para entrar no capítulo do autor. Atrás tem uma mini biografia que fala quem que é a pessoa que tu vai estar começando a ler o capítulo agora. Entendeu? Então, essas coisas assim, você vai aprendendo no caminhar das coisas. Em relação à diagramação, a gente faz a diagramação em ferramenta muito conhecida por todos, que é o Microsoft Word. Quem já fez TCC já tem uma certa experiência, mas a diagramação você vai fazer exatamente, trabalhar com alguns elementos, como o tamanho de folha, as margens, para que o seu capítulo não seja cortado quando for colado. Está vendo que a margem interna ela é maior do que a margem externa. O capítulo, dando destaque aqui, a leitura, o espaçamento entre linhas, a tipografia. Não coloque numa leitura de um livro aquelas linhas, aquelas escritas correntes, que a leitura fica cansativa. Recomendação de tipografia: use as mais padrões, Times New Roman, Arial, as mais simples possíveis, porque você tem que lembrar que um livro, quando a pessoa o teu leitor está escrevendo, ele tem que ser uma leitura leve. Então, a tipografia muito pesada, sem espaçamento, faz com que o leitor canse mais e ele não vença, ou ele critique, não goste do seu livro, e muitas vezes ele acaba nem terminando de ler o teu livro, tá bom? Os alinhamentos, a hierarquia de conteúdo, mostrar, por exemplo, aqui, ó, acabou um capítulo, por exemplo, ele acabou aqui.
Por que eu tenho essa página em branco aqui? Eu não vou começar um capítulo de um livro numa página par. Eu sempre começo um capítulo numa página ímpar, para dar a impressão de que o leitor chegou ao fim do capítulo e vai começar um novo início. Ninguém começa pela esquerda, todo mundo quer começar pela direita. Então, o livro, todos os capítulos, eles têm que estar sendo iniciados pelo, pelo lado direito do livro, para quem está lendo, tá bom? Isso é uma filosofia de vida que eu tenho. Eu já vi escritores que começam de qualquer jeito, tá? Identidade visual, por exemplo. Esse livro aqui, onde eu coloquei, a gente colocou, estruturou, né? A nossa equipe estruturou colocando o nome dos autores, fez com que desse mais autoridade para os autores. As pessoas se conectam mais quando elas enxergam a foto do escritor, quando elas enxergam com quem que elas vão estar lendo a história, tá bom? E, por fim, o tamanho da folha, eu já falei aqui, alinhamentos, que é aquela questão assim, você não escreve tu não vê nenhum livro alinhado à esquerda ou alinhado à direita. Ele sempre está justificado. Sempre tem um parágrafo, tem uma quebra entre parágrafos, tem um espaçamento um pouco maior. Aqui nesse texto vocês conseguem dar uma olhadinha aqui, ó, tá vendo? Ó? Acabou um parágrafo, tem um espaçamento maior. O espaçamento entre linhas, ele está em 1,5 para quê? Justamente para que a leitura fique leve, tá bom? A ferramenta que a gente usa, Microsoft Word, tá bom? Na parte do design da capa, que é a penúltima etapa, um livro com orelhas, com uma capa, com um título, um subtítulo. A quarta capa, onde eu coloco uma sinopse, onde eu conecto a minha primeira conexão com o meu cliente, com o meu leitor. No caso de livros organizados, a gente tem aqui os escritores do livro, a gente optou por colocar o nome e as redes sociais para que as pessoas pudessem, por exemplo, caramba, gostei do capítulo da Elisete, que é uma das escritoras desse livro. Deixa eu saber como é que eu acesso ela. Tem aqui o Instagram dela. Então, a pessoa pode entrar em contato com ela via Instagram. E aqui a gente tem um supra-sumo do resumo do que é o livro também, tá bom? Isso daqui é um design de capa que você faz bonitinho, com lombada, com orelha, com quarta capa, a lombada, a capa aqui e a orelha de dentro. Por que orelha, Jefferson? Porque a orelha, ela permite que eu use ela como um marca-texto, né? Separador de... Como é que é? Eu esqueci o nome da coisa, mas é como se colocasse aqui um marcador de texto, no caso, né? Por fim, publicação, pessoal. Aí tem muitas pessoas que dizem que aqui é um grande mito que eu quero derrubar de vocês. Muitas pessoas acabam não escrevendo livros porque escrever livros é muito caro. E daí aqui hoje, até inclusive estava conversando com a Elisete sobre essa questão. Quando você coloca numa editora, o processo de editoração, que é a diagramação da capa, do livro e a criação da capa, é um processo bastante carinho. De fato, é porque tem profissionais que estão trabalhando nisso aqui. Mas a impressão, a publicação do seu livro também, ela pode se tornar cara, porque muitas vezes o que acontece nessas editoras tradicionais de mercado, eles te pedem para uma cota mínima de livros. Até pouco tempo atrás, essas editoras não aceitavam menos de 1.000 cópias do livro. Com a democratização das editoras online, com essa questão da pandemia, criaram-se editoras online onde você consegue ser um escritor independente, sem precisar ser exclusivo da editora que vai te lançar, e você consegue fazer impressão sob demanda. O que é essa impressão sob demanda? Existe o portal Wiclap, que é uma editora online, onde você coloca o quê? Você sobe todo o teu livro lá para dentro e você cria uma página com todos os teus livros. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha página de livros que eu tenho aqui para vocês verem o que é a democratização
da coisa, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. Vocês estão conseguindo ver aqui essa página com a minha foto aqui? Só dá um joinha, estão conseguindo ver? Sim. Beleza. Tá. Aqui dentro eu tenho todos os livros que foram lançados. Tá? O que acontece aqui, pessoal? As pessoas que querem comprar, por exemplo, meu primeiro livro, ela pode chegar aqui e comprar. E qual foi o meu investimento nessa questão aqui? Meu, zero. As pessoas vêm aqui e adquirem um exemplar no valor de R$ 39,90, enfim. O que aconteceu com essa questão aqui da democratização das editoras online? Elas permitiram que pessoas comuns pudessem escrever seus livros sem precisar ter um investimento muito grande, tá? É óbvio que a editora tradicional, ela é muito importante, tá? Ela é importante porque muitas vezes você não quer trabalhar no processo de diagramação, na criação de capa, enfim. Aí você tem profissionais que fazem esse trabalho para você. E daí o que acontece aqui, pessoal? Na questão, tem os prós e contras em relação à editora online e a editora tradicional. A editora online, todo o trabalho fica a encargo seu. Você publica o teu livro lá, não tem custo nenhum, você não precisa comprar nenhum livro dele lá, e ele fica disponível numa loja com mais outros autores. Democratização da escrita de livros permite com que você conheça e entre em comunidades de escritores, e você também tem o teu livro publicado lá sem custo algum. No caso da editora tradicional, e foi onde virou o jogo, quando vieram as editoras online, onde escritores independentes puderam escrever seus livros sem ter investimento, algumas editoras tradicionais, que são essas que você vai hoje procurando no mercado, e que até tem um pouco tempo pedia para vocês imprimir 1.000 cópias para que elas pudessem fazer sentido para elas terem, lançar você como um escritor, elas tiveram que baixar um pouco o prumo, tiveram que dizer assim, não, você hoje faz com a gente. Antigamente, eu tinha um professor que, para escrever o livro dele, ele precisou buscar patrocinadores, porque era tão caro escrever um livro, era coisa de tipo 15, 20 mil reais, porque você precisava pagar pela editoração, não tinha todas as ferramentas que a gente tem hoje, você tinha que pagar para alguém criar a capa do seu livro e você tinha que comprar 1.000 cópias desse livro. Eu lembro de um professor meu em que ele pagou para lançar 100 cópias de um livro, 15 mil reais, no ano de 2009. E eu sempre dizendo assim, um dia eu vou escrever um livro e eu quero mostrar para as pessoas que isso aqui vai mudar, que é possível escrever um livro sem que tenha todo esse tormento de investimento inicial. Uma editora tradicional, hoje, se você não quiser que ela seja exclusiva seu, primeiro que a editora tradicional, se você for buscar, você vai pagar muito caro, depois a Elisete pode falar um pouquinho disso. Mas, se ela enxergar que o teu livro pode se tornar um best-seller, ela te amarra um contrato de exclusividade. Você não pode vender o livro digital, o e-book, por exemplo, e o livro físico. Nessas editoras online, você consegue publicar o teu livro lá, imprimir sob demanda. Quando eu digo imprimir sob demanda, é você colocar o link do teu livro lá no Instagram ou no teu WhatsApp, para que as pessoas que você conhece vão lá e compre um exemplar desse seu livro, tá? Mas você também pode usar o livro no formato digital, que é o famoso e-book que muita gente conhece aqui. Ou seja, hoje você escrever um livro, você consegue, através da democratização da leitura, você consegue fazer hoje por menos de R$ 1.000, se você dedicar tempo, recurso e energia. Menos de R$ 1.000 se você não quiser quiser contar com o apoio de revisores e de pessoas que vão criar a capa do livro para você, tá? Na questão da editora online, eu já fui fazer, quando eu quis escrever o meu livro, do CLT ao MKT, eu quis privilegiar a fazer aqui na cidade de Blumenau. Fui pedir para imprimir 40 cópias do livro
Não, 20 cópias do meu livro, as gráficas que a gente tem aqui em Blumenau me pediram R$ 800 para poder fazer 20 cópias do meu livro, tá? Hoje tem gráficas aí que, dependendo da quantidade, hoje à tarde a gente estava conversando eu e Elisete, a partir de 50 unidades, você já consegue comprar esse livro por menos de entre 15 e 20 reais, dependendo da quantidade de páginas que tem o teu livro, tá bom? Então, hoje é possível, sim, você se tornar o escritor da sua própria história e você colocar um livro, como eu tenho ali, eu mostrei aquela página dos meus livros, onde eu não tive investimento nenhum. E hoje eu recebo um número X, eu defino quanto que eu quero ganhar de lucro naqueles livros. Por exemplo, o livro do CLT MKT, eu defini que eu quero ganhar R$ 10 por livro. O que acontece? O custo do livro lá para o Eclep vai custar R$ 29,90 e ele está sendo vendido a R$ 39,90 porque R$ 10 vem para mim e R$ 29,90 fica para o Eclep para pagar os custos de impressão e eles têm o lucro deles. Qual é a diferença, pessoal? Está lá, eu posso oferecer, quem quiser comprar o meu livro, pode comprar pela editora Eclep. Toda a responsabilidade de logística, de entregar, fica por conta da Eclep. A partir do momento que tu lançou o teu livro lá, eles fazem todo o trabalho para você, de imprimir o livro, de enviar o livro para o seu leitor. Tá bom, pessoal? Então, hoje não há necessidade de você fazer a impressão, se preocupar com quantidade de livros impressos. Tá bom, pessoal?